Bom, vamos lá. Vou passar para você um esquema de trabalho para que você consiga ter um melhor aproveitamento dentro do canal. Bom, em primeiro, o que você precisa ter? Você precisa de um computador, e aí quando eu digo computador, é um desktop ou um notebook. Ah, pode ser MacBook? Pode, não tem problema. O que eu vou passar para você, a plataforma, você tem ela disponível para MacBook, tá bom? Mas preciso que seja um computador, não pode ser tablet, não pode ser smartphone. Preciso de internet, nós vamos usar muito internet. Óbvio, além dos vídeos que você vai estar assistindo, tá? Eu preciso da internet o tempo todo, porque são conteúdos que a gente vai estar baixando, plataforma que a gente vai estar instalando, banco de dados, enfim, dependendo do vídeo que você estiver fazendo, das aulas que você estiver assistindo, você tem um conteúdo para baixar, tá? Então preciso que você tenha internet. Paciência, e aí assim, isso é muito importante, porque é um conteúdo novo que você está aprendendo, ou se você já tem conhecimento na área, a gente vai esbarrar em alguns assuntos que você ainda não conhece. Então, você precisa ter paciência. É um conteúdo que você absorve ele e de repente você não consegue fazer acontecer de primeira, segunda vez. Então você tem que ter essa paciência e tem que tentar fazer até ele colocar em prática. Isso daí funcionando, tá? É muito importante, porque senão você vai tentar 2 vezes, 3 vai desistir. E não é assim que funciona, tá? Para mim, ainda acontece situações de que eu tô aprendendo alguma coisa nova, tô numa plataforma nova, e aí as coisas não dão certo logo de cara. Então eu vou lá e tento fazer novamente, e aí fica fácil, né? Quando você aprende a fazer aquilo e você faz uma outra vez até ela ficar fluida, aí você consegue gravar melhor isso na tua cabeça, e aí você continua, segue o caminho com os novos assuntos, tá? Então, paciência. Disciplina. E aí elas estão relacionadas. Tem que ter a paciência que eu estou te pedindo e a disciplina. Por que a disciplina? Porque você vai ter que aprender um conteúdo e colocar ele em prática. Tá? Não deu certo? Você vai ter que ter essa paciência e disciplina para você ir lá e fazer de novo. Tá? E você também vai ter que fazer isso com frequência. Você não vai poder fazer isso uma vez, depois no mês seguinte você vai lá e vai ver o que aconteceu. Muito provavelmente você já não vai lembrar de mais nada, tá? Mas vamos falar isso mais pra frente. E acima de tudo, tem que estar a fim de fazer. Se você não tiver a fim de fazer mesmo, alguém tiver te empurrando a fazer isso, te obrigando a fazer isso, enfim, não vai adiantar, tá? Você tem que realmente estar a fim de fazer. O que você precisa fazer? Bom, aí a lista é um pouquinho diferente. Primeiro, você tem que identificar o ponto de partida, tá? Como assim? Você tem que saber a partir de onde eu preciso começar a aprender. Né? Eu vou passar um conteúdo muito diversificado aqui, tá? São várias áreas dentro de tecnologia, tá? E que eu vou passar do básico ao avançado. Então você precisa identificar de onde você tem que partir. Óbvio, se você nunca viu nada, não tem nem o que pensar. Vá do começo, né? Se você já tem algum conhecimento na área, cuidado. Veja se de repente lá nos vídeos mais básicos não fica um assunto para trás que você acha que já viu, mas não viu, tá? Porque lá na frente eu não vou ficar voltando a abordagem, tá? O máximo que eu posso fazer é colocar um card para apontar lá para o vídeo onde eu estou falando daquele assunto, tá ok? Então, identifique o seu ponto de partida. Seja frequente, né? Então, você tem que voltar a assistir esse conteúdo e aplicar, né, esse conteúdo frequentemente, tá? Não adianta, porque se você não fizer isso,
você esquece, tá? Então tem que ter uma frequência, tem que acompanhar. Se você pegou o canal desde o começo, então você vai acabar acompanhando o ritmo que eu estiver postando os vídeos aqui. Pretendo ter uma frequência aí de 2 vezes por semana, tá colocando conteúdo, tá? Então você vai estar acompanhando nesse ritmo. De repente, você chegou aqui e o canal já está lotado de vídeos. Então vai no seu ritmo, mas seja frequente, tá ok? Só avance quando entender. Isso é muito importante. Não faça uma maratona, tá? Não pegue os vídeos lá e detona todos eles e depois tenta compilar na tua cabeça achando que isso vai dar certo, porque não dá, tá? Não dá certo. Quando eu faço as aulas presenciais, então tem todo um cuidado, né? Eu só avanço dentro daquele conteúdo quando eu sinto que a grande maioria está bem, né? Então eu tiro as dúvidas, eu percebo as dificuldades, então eu resolvo isso na hora, tá? Aqui eu não tenho esse feedback de vocês, tá? Vocês podem até escrever alguma coisa, algum comentário no vídeo, eu estou sempre respondendo, tá? Não tem problema. Eu tiro dúvidas, não tem problema. Mas o importante, não dê o próximo passo se você não está seguro ainda, tá? Então, guarde bem isso que eu estou falando. Faça os exercícios propostos. Como assim? Você vai dar exercícios? Vou dar exercícios, tá? Exercícios fixam uma ideia na sua cabeça. Isso é importante, tá? Os exercícios exploram várias maneiras de se fazer alguma coisa. E isso é importante, tá? Porque na área de tecnologia, como em qualquer outra área, você tem vários caminhos para se fazer uma coisa. E é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui. Então, os exercícios são importantes, tá? De novo, eu vou fazer um vídeo com o conteúdo, tá? Vou fazer alguma coisa eu ali mostrando para vocês e vou propor exercícios, tá? Pode ser que eu leve uma semana para corrigir esses exercícios, mas eu vou postar um vídeo com a correção dos exercícios, tá? Então, assim, também não pegue direto o vídeo de correção dos exercícios, se ele estiver já disponível, tá? Faça os exercícios, depois faça a correção. Isso é muito importante. Pratique sempre. Então, assim, você foi lá, pegou o conteúdo, fez os exercícios de fixação, corrigiu e deu tudo certo. Ótimo, maravilha. Eu quero que você continue praticando. Porque se você parar de praticar o que você aprendeu, você vai esquecer. Eu digo isso de causa própria, tá? Eu tenho já um caminho bem longo aí na área de programação e eu digo para vocês, algumas fases da minha vida que eu me afastei da programação porque eu estava lidando com clientes, com projetos, com análise, né? Então, outros assuntos relacionados à tecnologia, né? Então, estava gerenciando equipes, enfim, eu ficava afastado da programação, tá? Então, sei lá, eu cheguei a ficar meses afastado e quando eu voltei para programar, eu deu um branco, eu tive que parar e opa, peraí, então vai por mim. Se você não praticar, você vai esquecer, tá? Mantenha seu conhecimento atualizado. De que maneira? Como assim? Quer dizer que o que você explicou aqui deixa de ser verdade amanhã? Não. Tudo que eu explicar para você aqui no canal, seja lá qual for o assunto, você tem condições de manter esse assunto atualizado, tá? A área de TI é uma das áreas que mais atualizam o conhecimento no mundo, tá? Muitas carreiras, isso aí depois eu vou falar num assunto específico para isso, mas assim, muitas carreiras elas têm um ciclo de vida de 1 ano
para você atualizar, para você ter conteúdo novo sobre aquilo, tá? Informática, tecnologia da informação é um ciclo muito curto, tá? 3 meses você tem coisa nova sobre um assunto, tá? No máximo 6 meses você tem coisas novas sobre aquele assunto. Então, é importante você manter o seu conhecimento atualizado, tá? Não fique obsoleto, tá certo? Um exemplo simples. Nós vamos falar sobre programação, linguagem de programação C Sharp. Tá? Saiu há pouco tempo agora a nova atualização do C Sharp. E aí o que acontece? Saem comandos que facilitam a vida do programador. Coisas que às vezes nós tínhamos que ficar digitando lá, fazendo 4, 5 linhas para fazer alguma coisa que nós precisávamos. Então o que, que eles fazem? Eles na nova versão da linguagem, eles colocam uma coisa que você resolve com uma linha. Então isso ajuda, facilita muito a nossa vida. Tá? Então mantenha o seu conhecimento atualizado. Aonde isso? Na internet. Tá? Você consegue isso de graça. Conteúdo do canal. Então agora eu vou só dar uma exemplificada de como que eu vou colocar esse conteúdo, como vai ser a disposição dele, para que você consiga acessar melhor, entendeu? E entender como que as coisas vão trabalhar aqui. Eu dividi em trilhas, tá? Então ele tem uma trilha que é lógica, interface e programação, onde basicamente todo o conteúdo de programação, interface, montar tela, tudo vai estar aqui, do básico ao avançado, tá? Uma trilha para banco de dados, uma trilha para análise e gestão, tá? Onde dentro de análise e gestão eu vou colocar coisas sobre projetos autogerenciáveis, como Scrum, vou falar sobre documentação, vou falar sobre reuniões, enfim, vou falar sobre artefatos, várias coisas que são referentes à análise, não tem a ver com a programação, tá? Então não tem nada a ver com uma linguagem de programação. Infraestrutura, eu vou criar uma trilha para a infraestrutura e assim não será um conteúdo muito profundo, tá? Mas um conteúdo que vai ajudar até a fortalecer conceitos, tá? Dentro da área de tecnologia. Então, basicamente, o curso que eu passava para o pessoal de ensino médio técnico, né, e até dentro de universidade, alguma coisa de infraestrutura, eu vou estar colocando aqui, tá? E aí, palestras, estudos de caso, eu deixei uma coisa mais ampla, onde eu vou colocar, de repente, alguma situação que aconteceu que eu acho interessante para citar de exemplo aqui, tá? E aí pode envolver qualquer uma das outras áreas. É um estudo de caso, é uma coisa que aconteceu, entendeu? Lá na vida real, ali, no trabalho, e que eu acho interessante colocar isso para que vocês entendam melhor como que as coisas funcionam, tá? E palestras em geral. Então, assim, palestras de repente que eu tenho feito dentro de universidade ou para o pessoal do ensino técnico, tá? Ou para eventos, que às vezes eu monto palestra para participar de algum evento, então eu vou estar colocando esse conteúdo aqui, tá? Então eu quero deixar esse canal bem recheado mesmo, tá? Não vou criar outros canais, eu vou colocar todo esse conteúdo aqui, tá? Só vou precisar de um tempo, porque assim, como tenho muita coisa aqui, eu vou ter que dar uma dividida, né? E montar, né? Eu vou ter que gravar vídeos novos, né? Para que eu consiga quebrar em vídeos não monstruosos, porque eu acho que não resolve eu montar um vídeo de 1 hora aqui. Eu já montei um de 1 hora e pouco, adoraram, mas acabaram reclamando porque era muito tempo. Né? Então eu vou tentar quebrar em assuntos menores e mais vídeos. Tá ok? Complexidade. Coloquei aqui básica, moderada, avançada. Por quê? Porque você vai te ajudar a se enquadrar, tá? No seu ponto de partida.
E aí é só uma orientação, a questão de complexidade básica, tá? É todo o conteúdo iniciante, e aí eu estou colocando uma referência para os pais que quiserem colocar os filhos, tá, desde cedo para aprender alguma coisa, pode ir no conteúdo básico, que ele é aplicado para o ensino fundamental 2, tá? Principalmente colégios técnicos, tá? Onde eu dei aula, eu tinha umas turmas de ensino fundamental 2, que é de sexto ano até o nono ano, tá? E foi muito interessante porque eu aproveitei para concluir algumas coisas que eu tinha do mestrado, algumas teses, algumas coisas que eu queria comprovar, e eu apliquei para esse pessoalzinho e foi sensacional. O pessoalzinho, sabe, saiu do ensino fundamental 2 querendo ir para o médio já, querendo programar, já querendo ingressar mesmo na área, tá? Então, para os pais que quiserem colocar os filhos aí, ou pelo menos mostrar, ou se tem alguma criança aí nessa faixa etária, pode, pode embarcar nesses vídeos aí de complexidade básica, que eu vou montar uns conteúdos bem bacanas aí para isso, tá? E aí sempre lembrando, né? As complexidades elas estão ligadas. Então não adianta você saltar lá para a avançada se você tem um conceito da básica que você não entendeu. Você vai ficar perdido, perdido, perdido lá na frente, tá? Você vai gastar tempo e as coisas não vão andar como deveriam. Então eu recomendo sempre que você dê um passo atrás. Por isso que eu falei aquilo no começo, lembra? Seu ponto de partida, defina qual o seu ponto de partida, tá bom? Então acho que é isso. Espero que vocês consigam aproveitar bem o conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês. E bons estudos. E qualquer coisa é só deixar uma mensagem que eu respondo. Um abraço.